Boa noite. Tudo bem, gente? Tudo em paz aí? Muito frio? Não muito ou só um pouquinho? Muito frio só se a gente não tiver aquecido, não é assim? É isso? Se a gente estiver bem aquecido, não passa frio, né? Tá certo, tá bom. Muito bem. Uma fase bem complicada, né? Complexa, né? Porque a gente sabe de tantas pessoas necessitadas, né? E de vez em quando a gente escuta aí uma outra conversa de pessoas que morrem de frio, né? Lógico, qualquer tipo de desencarne, né? É sempre muito doloroso, por mais que a gente entenda e reconheça que é uma fase natural da vida, né? De cada um de nós. Mas quando a gente se vê assim diante de algumas situações, né? De como as pessoas partem dessa para um outro plano, para uma outra dimensão, a gente precisa começar a dar uma questionada, né? E acho que talvez um bom questionamento, e tenha muito a ver com o tema de hoje, é esse questionamento em relação ao frio, né? Em relação a por que as pessoas morrem de frio, né? Por que será que uma pessoa morre de frio, né? Mas enfim, vamos lá. Tema dessa noite é valorizar a vida. Olha só que tema bonito, né? Gostoso. Então, valorizar a vida, e a gente vai, para quem quiser, tiver um interesse de dar uma aprofundada no tema, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. E questões do Livro dos Espíritos, da 943 até a 957. Daqui a pouco eu falo sobre o que fala esses capítulos, tá bom? Mas, para que a gente possa fazer tudo isso de uma forma bem tranquila, serena e rápida, nós vamos convidando a todos a serenar os corações. Então, nós vamos nos acomodando de forma tranquila aí nos nossos assentos. Vamos respirando profundamente, soltando levemente. Vamos nos entregando e captando as energias que pairam aqui nesse ambiente. Então, em primeiro plano, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, em nome e na presença desse nosso Deus, Pai maravilhoso, desse nosso irmão e mestre Jesus, dessa espiritualidade bendita que preparou esse ambiente desde muito cedo, para que quando a gente aqui chegasse, pudéssemos assim encontrar esse clima de paz, de amor, de luz e de harmonia. Vamos nos esquecendo um pouquinho das questões externas, voltando o nosso pensamento para esse ambiente, tentando fazer parte desse momento de alguma forma, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações positivas, oferecendo um pouquinho daquilo que a gente tem de melhor dentro de cada um de nós. Afinal de contas, todos nós somos centelhas divinas, então todos nós temos capacidade de doar um pouco daquilo que a gente tem de melhor. E é assim que a espiritualidade vai nos auxiliando, né? Com as energias positivas que eles trazem, mais essas energias que nós vamos gerando e doando espontaneamente. Que possamos, então, em forma de agradecimento, acompanhar em pensamento a prece que o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossas ofensas, de um modo maior com que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos, Pai amado, de todo mal. Que o maior deles, Senhor, é nós andarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. Porque Teu é o reino, poder e glória, agora, Senhor, e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. De uma forma meio que natural, todos nós
crescemos e aprendemos a valorizar as coisas a partir do quê? Como é que nós valorizamos as coisas? A partir da falta ou da ausência? É curioso isso, né? Então, por exemplo, a gente valorize bastante o sol, o calor, principalmente nos dias de frio. A gente valoriza bastante o valor da chuva, da água que cai, principalmente nos momentos de seca, onde começa a faltar água nas nossas residências e por aí vai. E a gente poderia dar inúmeros outros exemplos aqui sobre isso. Para falar sobre o tema valorização, valorizar a vida, né, por incrível que pareça, ele traz para a nossa reflexão, que é o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, e o Livro dos Espíritos, das questões 943 a 957, eles falam sobre suicídio. Olha que coisa curiosa. Então a gente vem aqui para falar sobre valorizar a vida e a gente traz o contexto para a nossa reflexão, para o nosso aprofundamento, para a nossa pesquisa, um tema relacionado a suicídio, a loucura, né? E a gente vai encontrar nesses trechos do Evangelho e do Livro dos Espíritos reflexões, questões, né, perguntas e respostas em relação a esse fato. Falar sobre suicídio e loucura, falar só sobre suicídio já é algo muito complexo por si só, né? Não é nada que a gente possa trazer com facilidade quando a gente fala de 10, 15 minutos. Não dá para a gente fazer. Então fica o convite para que a gente possa, mais uma vez, ler esses trechos, né, e fazer uma reflexão nossa. Porque isso vai nos auxiliar, vai nos ajudar a interpretar a cada um de nós. Não ao outro, mas a como cada um de nós está se comportando diante da vida, diante de cada um de nós. Então, assim, será que a gente vai precisar entrar num estágio elevado, né, de afastamento do corpo físico para que a gente possa valorizar todas essas bênçãos que Deus nos oferece todos os dias? Porque nada é nosso. Nada é nosso. Nem o corpo. Nem o nosso corpo físico não é nosso, é emprestado. Então, nosso de verdade é só aquilo que a gente conquista. As coisas de bom, principalmente. As coisas boas, principalmente. Então, o que é nosso de verdade é tudo que a gente faz pelo outro. É o que a gente faz por cada um de nós. Então, de novo, é um tema tenso, se a gente for parar para falar exatamente por ele. A gente precisaria, até por uma coisa bem simples, de um tempo um pouquinho maior. Então, para que as coisas possam ficar menos dolorosas, vamos assim dizer, a gente vai olhar para essa questão de uma forma assim. A forma como a gente está se relacionando com a gente mesmo é uma forma que faz com que a gente, no futuro, vai estar numa condição melhor do que a gente está hoje? Ou a forma como a gente tem se relacionado com a gente demonstra que no futuro eu vou ter sérios problemas comigo mesmo? Olha que coisa curiosa. Então, como é que está sendo a minha vida? Como eu estou cuidando de mim? Porque o suicídio, né, não é pura e simplesmente aquele que a gente vai lá e escolhe tirar a vida numa fração de segundos. O suicídio a gente alimenta dia a dia através da nossa forma de ser. Que vai desde uma alimentação excessiva ou com coisas que a gente não deveria se alimentar,
até a nossa forma de pensar. Ela pode nos conduzir a sentimentos, sensações, pensamentos, desejos e vontades de partir daqui de não querer mais viver. Então, de vez em quando, a gente se encontra realmente entristecido, né? Melancólico, chateado com as coisas da vida. A gente meio que parece que não tem motivos para viver. A gente se sente verdadeiramente, como é que se fala? A última bolacha do pacote, que a gente não tem valor nenhum, que não servimos absolutamente para nada, né? E afinal de contas, se a vida é assim, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não consigo honrar com alguns compromissos, se eu não consigo satisfazer a vontade do outro, se eu não consigo aprender, se eu não consigo ter aquilo que eu desejo, se eu não consigo ter aquele que eu desejo, então de que me importa viver? É porque a gente se esquece que o nascer envolve, além de um compromisso, envolve um certo acordo, né, entre a gente com a gente mesmo, mas entre cada um de nós com o divino. E quem está nesse caminho como intermediário, intercedendo por nós, né? A espiritualidade bendita. Nossos anjos de guarda, guias protetores amigos, né? Como a gente assiste lá no filme Nosso Lar, em alguns outros filmes, né? Nos livros, né? A gente passa lá pelo ministério da reencarnação, implorando, né, uma oportunidade bendita de retornar aqui para fazer diferente daquilo que a gente fez no passado, para que a gente venha, inclusive, para cá, preferencialmente na companhia daqueles que a gente prejudicou, para que a gente possa, dessa vez, cuidar deles de uma forma diferente. E a gente se esquece desses montes de compromissos, desses acordos que a gente faz lá no plano espiritual, graças ao véu do esquecimento, né? Porque se a gente tivesse a oportunidade de reconhecer o nosso passado de verdade, talvez a gente quisesse verdadeiramente fugir daqui. Se a gente soubesse, entendesse quem são aquelas pessoas que a gente diz amar, quem já foram no nosso passado. E aquelas pessoas que talvez a gente não suporta, não quer perto da gente, né, quer de alguma forma abandonar, né, são exatamente pessoas que a gente se comprometeu a auxiliar elas, a conviver bem com elas, a fazer com que a gente tenha uma situação diferente, onde principalmente o que vai fazer valer é o perdão para com o outro e o perdão para com a gente mesmo. Então a gente já começa a perceber, né, isso, né? Então o contraste da noite é o dia, o contraste do bem é o mal, o contraste da vida é a morte. E aí eu paro para dizer um pouquinho assim, que o contraste da vida é perder a esperança de viver. Porque a gente não morre quando desencarna. A gente morre pura e simplesmente quando a gente perde a esperança. E aí a gente começou, que nem era assim alguma coisa que a gente traria aqui, mas que faz um sentido muito grande. Eu perguntei, falei assim, vamos fazer um questionamento sobre por que as pessoas morrem de frio? Elas não têm onde morar? Elas não têm como se aquecer? Elas não têm roupa? O que faz uma pessoa morrer de frio? Ah, Bill, o que faz a pessoa morrer de frio é o frio, certo? É isso? Se não tivesse frio, a pessoa não morreria de frio. A lógica é essa. Mas a lógica nos diz que ninguém morre de frio. Assim como ninguém morre de fome. Assim como ninguém morre de solidão. Ninguém morre de tristeza. A gente morre porque a gente é abandonado. Porque a gente é esquecido. Porque a gente é deixado de lado. Não pelos outros, mas por a gente mesmo. Então, que possamos valorizar a vida a partir da nossa grande vontade, como foi a música que vocês ouviram, como foi um trechinho da palestra, né, do Haroldo, onde ele diz que, né, existem pessoas que adoram viver, que amam viver. E quem ama, não abandona. Quem ama, não esquece. Quem ama, não permite que o frio tome conta, a fome
e nenhuma dessas questões envolva cada um de nós. Então, o frio, talvez esse externo, mas o frio que mais mata a gente é o frio do sentimento, é o se sentir sozinho. Não é a fome do pão material, né? Mas o que mata a gente é a falta do amor, do carinho e da atenção. E mais uma vez, não em relação dos outros para com a gente, mas sim de cada um de nós para com a gente mesmo. Então, que possamos estar envolvidos nessa atmosfera bendita, que é o amor de Deus e principalmente os exemplos de Jesus, que nos ensinou que a gente nunca está sozinho. Até porque, por mais que a gente não encontre ninguém ao nosso redor, na nossa frente, que a gente possa perceber, nem que seja em espírito, sabemos que somos, como dissemos no começo, que somos, como a gente disse no começo, centelhas divinas. Significa dizer que temos Deus dentro de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora nós vamos para aquele nosso momento de doação, de vibrações. Então, nesse momento, convidamos a todos a, mais uma vez, tranquilizar a mente, serenar os corações e vamos assim iniciando as nossas vibrações, que são muito mais do que pedidos. São forças realizadoras que vamos gerando dentro de cada um de nós, em forma de luz, que vamos recheando de tudo aquilo que é bom e que é belo, de energias positivas que serão utilizadas pelos benfeitores do plano espiritual nos locais e junto daqueles que mais necessitam. Essas energias, essa luz nasce no centro do nosso peito, envolve nosso corpo e espírito, se espalhando aqui nesse ambiente, vai se juntando entre nós e vai assim percorrendo e preenchendo todos os espaços dessa nossa casinha de oração, nesse pronto-socorro, nessa escola espiritual. Atravessando paredes e teto, vai se juntando com a de inúmeros irmãos que, como nós, nesse momento se encontram em prece, em vibração e oração. E essa única luz sobe agora rumo ao céu. Envolve todo o nosso planeta Terra que vamos vendo iluminado e sustentado pelas mãos do nosso Divino Mestre Jesus. E é assim, então, que vibramos para que essa energia, essa luz, possa tocar o coração de todos os seres que vivenciam as suas experiências aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Que elas possam permanecer conosco hoje e sempre, por onde quer que a gente se encontre. E que todos aqueles que de nós se aproximarem possam sentir essa paz, essa harmonia, essa alegria, essa vontade de viver. Esse amor, essa luz, que nada mais é do que a presença do nosso Divino Mestre Jesus no nosso coração, nas nossas mentes, na nossa vida. Que tenhamos assim um excelente tratamento nessa noite. Um bom retorno aos nossos lares, uma semana tranquila, repleta de paz, de amor, de luz, de harmonia e de realizações em todos os sentidos da vida. E que possamos, de alguma forma, estar reunidos em alguma outra ocasião, se assim o Papai do Céu permitir. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Até uma próxima. Beijo no coração, gente.